Olá, boa noite. Desculpa, gente, estou fazendo um teste para verificar se vocês estão me ouvindo. Ah, tá aqui, ó. Olá, boa noite. Eu acredito que sim, acho que vocês estão me ouvindo. Gente, boa noite. Meu nome é Ana Paula Lou. Eu sou analista de mídias sociais aqui na Geração Editorial e hoje eu vou ter o prazer de conversar com o João Vilaverde, autor do livro Perigosas Pedaladas. Antes de chamar o João, apesar que eu acho que eu já vou convidar o João aqui para conversar. Você me empresta só rapidinho aqui? Só para eu. É rapidinho, tá? Eu te devolvo. Antes de. Eu já vou convidar o João, só um momento. Convidar aqui o João e vou apresentar o João para vocês. Muito obrigado, Gui, por ter respondido que vocês estavam nos ouvindo. Oi, João, boa Fala, Ana noite, como Paula. vai? Tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Que bom, que É, bom. Muito bom estar aqui com você. Primeiramente, mais uma vez, gostaria de te agradecer por você ter aceito o convite de bater um papo com a gente nessa data tão especial sobre o seu livro Perigosas Pedaladas. Obrigado você, Ana Paula. Que isso. Prazer. E é uma honra ter você aqui. A honra é E, minha. João, eu gostaria, antes de começar, eu já falei, eu queria dar boa noite para o pessoal, agradecer todo mundo que está aqui na live. É um prazer ter vocês aqui conosco. Boa Por noite, pessoal. gentileza, qualquer dificuldade de escutar a gente, vocês, por gentileza, sinalizem aqui nos comentários, tá? Pra gente ajustar. E eu gostaria de apresentar o João para vocês. O João, ele é consultor de política econômica na MDA, isso mesmo, né? Consultoria Uhum. baseada em Nova York e Londres. Ele escreveu o livro Reportagem sobre o impeachment de Dilma Rousseff, chamado Perigosas Pedaladas, os bastidores que abalou o Brasil pela Geração Editorial, né? O Uhum. motivo da nossa live hoje. Ele é mestre e doutorando em Administração Pública e Governo pela FGV. Ele já foi pesquisador na Universidade de Columba, Nova York, e passou 11 anos como jornalista em redações como Valor Econômico e Estadão. Ele venceu 2 prêmios de melhor reportagem pelo Estadão e foi finalista do Grande Prêmio ExxonMobil de jornalismo e bolsista jornalista de visão do Instituto Ling. Ele faz parte da rede de líderes da Fundação Lehman e é coautor de Rupturas do Pensamento, as Memórias do Ex-Ministro Bresser Pereira, lançado em junho agora desse ano pela editora 34. Isso. É um Nossa, prazer ter obrigado. você. O prazer é todo meu, Ana Paula. Que bom te conhecer agora. Né, que a gente só. Se vocês não sabem, pessoal, mas a gente conversou só por WhatsApp, né, João? Só pro WhatsApp. É a primeira vez que a gente está conversando aqui pessoalmente. E, João, hoje a gente, nas nossas conversas, você sinalizou sobre a importância da gente estar fazendo esse bate-papo justamente nessa data, né? Uhum. 30 de agosto. É claro que amanhã é uma data ainda mais É. emblemática. E antes, eu tive a oportunidade de ler o seu livro, que tem um Oba. prefácio maravilhoso da Adriana Fernandes, que só de Maravilhosa. cara a gente já aprende muito no prefácio, né? Não, a Adriana é E maravilhosa. maravilhosa, assim, aprendi muito. E uma coisa que eu gostaria de contextualizar, que a gente vai falar sobre o livro Perigosas Pedaladas, logo no primeiro capítulo você escolheu uma frase do William Faulkner dizendo: "O passado nunca está morto, não é sequer passado". E hoje, É. quando a gente olha para a situação do Brasil, onde a gente percebe uma dura crise econômica, aumento do desemprego e aumento da inflação, recessão e desindustrialização, a gente observa que, por mais que o tempo passou, parece que a gente ainda está um pouco no mesmo lugar. E É, aí, exato. eu vou... Exato, né? Infelizmente, assim. E o livro
é muito bacana porque você começa a ler o livro e você começa a relembrar fatos que são tão recentes e que parece que estão no passado, mas faz você entender Super. um pouco toda essa lógica. E aí, para começar, eu queria que você explicasse para a gente o que são pedaladas fiscais, né? E fica à vontade para Ah, com falar o que você prazer. quiser, claro. Obrigado, obrigado de novo, Ana Paula. Obrigado mesmo. Obrigado a todas e todos que estão aqui. Já reparei alguns amigos queridos, o Daniel, o Henrique, acho que o Guilherme está aqui também. Gente, as pedaladas é uma história que parece pré-histórica depois que a gente passou por Bolsonaro e pandemia, né? O tempo mudou. Até o começo do ano passado, eu sinto, Ana Paula, que as pedaladas ainda eram, claro, já tinha acabado, mas ela ainda fazia parte do presente. Mas com pandemia e Bolsonaro ao mesmo tempo, gerando tanta crise, a história das pedaladas parece tão antiga quanto o governo Getúlio Vargas. Isso é que é engraçado. E eu sinto que o meu livro mudou, embora seja rigorosamente o mesmo livro, que ele deixou de ser um livro que ele estava contando algo que você viveu e você lembra onde você estava e tal, e passou a ser um livro para consulta de, puxa, como que aconteceu aquilo, né? Uhum. Justamente por essa mudança do tempo histórico. Tendo dito isso, as pedaladas, elas consistiram em uma operação que depois o próprio governo Dilma Rousseff admitiu ser ilegal, de usar os bancos públicos financiados pelo próprio Tesouro Nacional para pagar despesas que, na realidade, quem tem que pagar é o governo. Uhum. E isso é proibido pela lei de responsabilidade fiscal. E o apelido que a gente deu de pedaladas fiscais era para, sempre no jornalismo, a gente tenta explicar, né? Então, a ideia de pedalada ela é muito anterior a esse caso. Na época, 2013, 2014, teve muita gente que tentou dizer que eu criei as pedaladas, não eu, João Vilaverde, mas outras pessoas falaram, eu que criei o nome. Não. Esse nome, ele desde os anos 80, ele está no jornalismo brasileiro, tem matérias do Globo, da Veja, falando em governo Sarney, pedaladas e tal. Foi daí que a gente pegou. A ideia de que você está pedalando um gasto. Ao invés de você fazer esse gasto, você faz com que alguém faz no seu lugar. Então, esse conceito já existia, eu já tinha ouvido falar essa expressão quando eu estava em Brasília. E aí o que a gente fez foi só aplicar a ideia de pedalada à crise fiscal que estava acontecendo no governo Dilma. Mas, fundamentalmente, Ana Paula, foi isso. Foi o uso de bancos do governo, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para pagar despesas que quem tem que pagar, na realidade, é o governo, não esses bancos. E aí foi isso. Foi isso, né? E no livro, quando começa a falar sobre as pedaladas, até a gente volta lá, no livro ele volta um pouquinho, quando dá a ascensão do Minha Casa Minha Vida, né? Que é Uhum, outra coisa, né? Que na verdade eles deixam muito claro que como o FGTS é do trabalhador, né? Então não é do uhum. governo, se a Caixa Econômica ela não fosse é, ela só fosse fazer tem um termo correto, né? Que é A gente também chamou isso de pedalada, que o que a Caixa tem que fazer é usar a inversão, né? O termo técnico seria inversão financeira do FGTS. E o isso. que acontece ali, você tocou num ponto muito bom, Ana Paula, porque em 2009, quando o governo Lula criou o programa Minha Casa Minha Vida, teve uma discussão grande no governo Lula naquela época de como é que a gente faz o Minha Casa Minha Vida do ponto de vista financeiro. Uhum. Já tinha a ideia do programa, vai ser assim assado, para construir casas e prédios de apartamentos, e vai ficar assim assado, e vai ser nacional. Uhum. Mas como é que a gente paga? E aí, nesse contexto de discussão, em 2009, alguém lançou a ideia de, a Caixa paga
usando recursos do FGTS e depois a gente fecha essa diferença. E aí o próprio governo Lula, isso é normal, o governo, dentro de governo, se debate tudo quanto é ideia, tudo bem. E aí o próprio governo Lula produziu uma série de documentos que eu abro no livro, mostrando assim, não, pessoal, essa ideia não, porque isso é ilegal, isso não pode. E aí não fizeram. O Minha Casa Minha Vida foi lançado, a forma de pagamento financeiro foi desde o início totalmente legal, o programa funcionou. Assim foi em 2009, assim foi em 2010, assim foi em 2011, assim foi em 2012. E aí em 2013, já no governo Dilma Rousseff, o governo começou a fazer aquela operação que no governo Lula se aventou, mas logo falou, não, isso aqui a gente não pode fazer porque é ilegal. Mas aí foi feito. Exatamente, muito bom. E outra coisa que eu gostaria de te perguntar é qual a importância, né, da gente falar sobre esse assunto hoje, né? Porque o seu livro, ele é um livro que ele foi lançado, me corrija, mas foi 5 anos atrás, né? Foi, vai 5 anos fazer 5 anos atrás. agora. Exatamente. E qual a importância da gente, até a gente está convidando o pessoal para essa live, inclusive o livro do João, ele está à venda no nosso site, que é o www.troeditora.com.br, tem link na nossa bio, tá bom? Mas qual a importância da gente falar sobre as pedaladas hoje? Falar sobre esse assunto hoje? Muito Por bom. que agosto, que você me falou, é um mês importante na política? Pois é, ótimo. Vamos por partes. Eu acho que o primeiro ponto, Ana Paula, é que a gente, desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a gente começou a chamar todo e qualquer problema fiscal de pedalada fiscal. Aí falou, o governo Temer fez pedalada fiscal, o governo Bolsonaro fez pedalada fiscal. E não, o que não quer dizer que eles não tenham cometido crimes de responsabilidade. Quer dizer apenas que esse tipo de operação do governo Dilma Rousseff, eles não fizeram. Também puderam, né? Porque ela caiu por isso. Claro que não foi exatamente por isso, mas formalmente falando foi por isso. Então é claro que os governos que sucedem ela podem fazer outras coisas, mas isso não. Até a gente esquecer e depois algum governo lá na frente repetir. É sempre assim, a história é cíclica. Mas eu acho que um dos fatores que é importante a leitura do livro é para a gente conhecer a nossa história do ponto de vista prático. O que exatamente aconteceu no governo Dilma Rousseff e como que ela se defendeu, como que ela foi acusada, o que são essas pedaladas, porque hoje, como eu disse, qualquer coisa, o orçamento de 2022 do Paulo Guedes vai ter pedalada fiscal, o que não é verdade, ele tem outros problemas, alguns problemas inclusive mais graves do que pedaladas fiscais. Mas não dá para chamar qualquer coisa de pedalada fiscal, né? Então, o primeiro ponto, eu acho que é da gente conhecer a nossa própria história e formar a nossa opinião, porque depois que passa um tempo, é óbvio que a gente não consegue conhecer tudo. Como é que foi o suicídio do Getúlio em detalhes, como é que foi a renúncia do Jânio Quadros em detalhes, como é que foi o golpe de 64 em detalhes, como é que foi a redemocratização em detalhes. É muita coisa para se conhecer em detalhes, sem dúvida alguma. Em alguma medida, a gente terceiriza a nossa opinião para outros. Eu não tenho muito tempo para entrar nos detalhes da renúncia do Jânio, eu vou dizer que foi um evento ele é um doido que fez isso. E a gente corre esse risco com o governo Dilma Rousseff, no entanto, ele aconteceu agora. Então, para a gente não sair repetindo o que outros falam para a gente, o impeachment foi isso, o impeachment foi aquilo. Não, vamos ler. Vamos formar a nossa própria opinião e depois de conhecer aqueles assuntos, aí você pode, eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo. E eu acho que o livro, nesse sentido, é claro que eu tenho viés, né? Mas eu acho que ele contribui nesse sentido porque ele escapa da pregação para convertido. Diversos livros foram escritos para pregação para convertido. Se você acha que o impeachment foi isso, 200 livros dizendo a mesma coisa. Você acha que o impeachment foi aquilo, 400 livros dizendo a mesma coisa. E tudo livro que ninguém lê, né? Compra só para formar a mesma opinião.
E o que eu queria era de informar mesmo, de contar o passo a passo. Agora, você me perguntou também, Ana Paula, sobre os eventos de agosto. Agosto é um mês central na política brasileira. E é até curioso que o impeachment da presidente Rousseff tenha acontecido também em agosto, porque ele já era um mês central antes daquele episódio acontecer. Ele vai completar 5 anos daqui a algumas horas, foi na manhã do dia 31 de agosto, mas na noite do dia 30, que foi 5 anos atrás, hoje, já estava claro que não tinha mais saída, ela seria condenada e, portanto, afastada formalmente do cargo. Então, o 30 e 31 de agosto são 2 dias muito importantes agora na nossa história, independente da opinião que alguém pode ter sobre o caso em si, né? Mas agosto a gente tem o suicídio do Getúlio Vargas, no dia 24 de agosto, 54. A gente tem a renúncia do Jânio Quadros, ele larga a presidência para o vice e gera uma crise gigantesca militar. E a gente tem o impeachment da Dilma. 3 presidentes deixaram os seus cargos no mês de agosto e todos os 3 eram eleitos pelo voto direto. O Getúlio foi eleito pelo voto direto em 50, o Jânio Quadros foi eleito pelo voto direto em 60 e a Dilma foi reeleita pelo voto direto, né, em 2010 e depois 2014. Então, as saídas de presidentes eleitos é sempre um trauma, mesmo quando a gente está na maioria. Tipo o governo Collor, né, 90% da população queria que o Collor saísse imediatamente da presidência. Mesmo assim é um trauma, porque ele foi eleito. Então, o Henrique lembra aqui a morte do JK, é verdade. O JK morreu também em agosto, num acidente estranhíssimo que o Carlos Heitor Coni, que tinha sido o autor das memórias do JK, sempre disse que ele foi assassinado. A gente nunca vai saber, mas um ex-presidente super popular que também morreu em agosto. Então é um mês muito barra pesada, Ana Paula. Muito simbólico. E aí, Muito. quando a gente fala nos fatores que contribuíram, né, para o enfraquecimento do governo da Dilma, como erros graves no seu primeiro mandato, pela vitória eleitoral extremamente apertada na reeleição, isso tudo está no seu livro, né? Falta de habilidade para lidar com o Congresso Nacional e com o PMDB, revelações de operações da Lava Jato sobre desvios de recursos públicos realizados por integrantes isso abalou muito da sua base do PMDB, a pressão sofrida por meio do Eduardo Cunha, né, que na época era o atual presidente da Câmara dos Deputados, e a própria pressão do vice-presidente, né? E aí, foi muita embora coisa. Todos esses fatores, né, tinha a base formal, que seriam então as pedaladas que você já explicou, e os decretos orçamentários. E aí também, outra pergunta, né, que seria importante para a gente fazer, as pedaladas, você falou já sobre isso, né? Mas elas já tinham sido praticadas por outros presidentes? Ótimo Por que ponto. Que com ela foi considerada ilegal? Só para a gente ter um pouco mais dessa clareza. Excelentes pontos, Ana Paula. O primeiro, ele é muito importante porque não se tira um presidente ou uma presidente eleita pelo voto direto assim. É preciso, mesmo quem foi favorável à queda da Dilma, a saída dela do cargo, tem que reconhecer, quem foi favorável e quem foi contrário, né? Tem que reconhecer que foi fruto de uma tempestade perfeita. O que você acabou de falar foi crise econômica. A gente teve mais de 10 milhões de homens e mulheres que ficaram desempregadas entre 2014 e 2015. Isso mexe no emocional de todo mundo. Você perdeu o emprego e todo mundo que você conhece perdeu também, ou quase todo mundo, familiares. Isso deixa um clima que é um clima pesado que a gente tem até hoje. Aí a gente tem o aumento da inflação, que a gente está sentindo hoje. A gente começou a ter um problema lá atrás, em 2015. Então você está sem emprego e o custo de vida aumentou. Isso não dá certo. Aí, ao mesmo tempo, você tem a Lava Jato toda sexta-feira prendendo alguém. Um grande empresário,
ou no caso um banqueiro, ou um político, ou um ex-ministro, você está sem entender aquilo, como ninguém estava entendendo direito aquilo, então você fica meio abalado também, porque você fala, caramba, a classe política que eu apostei, ou que eu aceitei, ou que eu entendi, pelo jeito está toda envolvida numa lama. Depois a gente entendeu algumas outras coisas, mas naquele contexto a gente estava só tomando porrada, bomba. Aí o fato da Dilma ter muita dificuldade de tratar com o Congresso Nacional, muita dificuldade. O que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ex-presidente Lula têm em comum de saber o jogo político, de saber negociar com o Congresso, Michel Temer também, Dilma não tinha. E isso é óbvio hoje, todo mundo que viveu o governo Dilma Rousseff lembra as dificuldades que ela tinha, como o Lula fora do governo tentava ajudar, e era muito, muito complicado, muito complicado. Era muito complicado já em 2011, 2012, com as coisas funcionando. Com as coisas desandando em 2015, o que era complicado fica ainda pior. E para fechar, a gente estava com um desgaste de fator. O PT governava o país há 13 anos consecutivos. É o mesmo, se fosse o PSDB, se fosse o PMDB, tanto faz aqui, tá? Nesse caso. Qualquer partido que governa por 13 anos seguidos, quando você está no ano 13, as pessoas já estão assim, cansadas. Tal. A eleição de 2014 terminou com 51 a 49. Foi a eleição mais apertada da nossa história, da nossa história. Então, quem votou no Aécio, o Aécio teve 49% dos votos, ficou com uma sensação de que quase ganhou. Então, isso tudo estava prestes a explodir, né? E para fechar, o ex-vice-presidente da República, que depois viria a ser presidente Michel Temer, mudou de lado. Ele de fato auxiliou muito o governo Dilma Rousseff, é famoso isso, mas ele depois começou a jogar para que o governo fosse interrompido. Então, ele sozinho não teria feito nada, mas ele parte desse movimento de série de circunstâncias, aí ficou favorável. No caso, desculpe, Ana Paula, no caso das pedaladas e outros presidentes, eu achei isso muito importante colocar no livro, porque para a gente desmistificar que a pedalada só existiu com o governo Dilma Rousseff. Isso é falso. Ex-presidente Lula, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e ex-presidente Itamar Franco, tudo isso é dado do próprio Banco Central, fizeram operações idênticas. Quais foram as diferenças? E tudo está no livro, tudo. Eu não dou minha opinião. O leitor ou a leitora pode ler e a partir daquilo falar, bom, mesmo assim, para mim, que seja. A opinião, cada um pode formar a sua. Mas a grande diferença foi que no governo Itamar Franco, no governo Fernando Henrique Cardoso e no governo Lula, pegando o seguro-desemprego, que é o que eu peguei no Pedaladas, porque diferente do Bolsa Família, o seguro-desemprego existe há mais de 30 anos, você pode comparar diferentes governos, né? No seguro-desemprego foram poucos meses, então foram pontuais, foram só 6 meses em 8 anos de Fernando Henrique e 7 meses em 8 anos de Lula e 2 meses em 2 anos de Itamar, que a Caixa foi usada para pedaladas fiscais. E nesses valores, sempre valores marginais, muito pequenos. É pedalada do mesmo jeito, tá? Já deixei isso claro, é igual. Mas pontual e com valor bem pequenininho. No governo Dilma Rousseff, que foi mais curto do que Fernando Henrique e Lula, foram 5 anos e meio de Dilma, foram 24 meses, e não 6 nem 7, 24 meses com a Caixa sendo pedalada pelo governo, e a ordem de valores chegou num volume na faixa dos bilhões de reais. Uma argumentação, que foi a do governo Dilma, e é uma argumentação poderosa, que está no livro também, uma mulher pode ficar meio grávida? Não. Ou a mulher está grávida, isso é a defesa oficial do governo Dilma Rousseff. Ou uma mulher fica grávida, ou uma mulher não fica grávida. Então não existe meia pedalada. O fato das pedaladas do governo Dilma Rousseff terem sido muito grandes
não torna elas diferentes das de ex-presidentes. Como eles não foram condenados por isso, a gente também não pode ser. Essa foi a defesa do governo Dilma Rousseff. A acusação foi: bom, a defesa reconhece que está errado e está dizendo que cometeu uma ilegalidade porque outros cometeram antes. O fato de outros não terem sido pegos não quer dizer que agora que eu peguei você, você pode sair ileso. E a acusação também diz: se eu não conseguir pegar, por exemplo, ex-assassinos, mas eu peguei você e está comprovado que eu te peguei, eu vou conseguir te julgar e vou conseguir te condenar. A acusação também foi muito forte. Então, nesse sentido, era muito importante a gente fazer essa discussão com os dois lados no livro e não ficar na pregação para convertido que teve bastante e continuará tendo, infelizmente, naquele período. E acho que tem uma pergunta aqui, não sei, João. Sim. Eu vou ler, tá? Uma coisa é Tá bom. atrasar pagamentos, outra coisa é utilizar o poder controlado para financiar. É uma questão e a questão do impeachment? Sim. Qualquer relação com Bolsa Família, seguro-desemprego. Perfeito. A questão, ele botou 2 pontos aí. A primeira é que ele está dando um juízo de valor que o caso dos ex-presidentes anteriores a Dilma eram atrasos, enquanto no da Dilma era sabidamente para pedalar. Não foi um atraso pontual que depois foi corrigido no mês seguinte, mas sim que foi uma coisa decidida para maquiar os resultados fiscais. Como você sabe, no livro eu não dou minha opinião em nenhum momento, mas eu acho que essa é uma interpretação possível e que fica razoavelmente clara na análise dos dados. Mas essa é a opinião do comentarista, eu não julgo comentar. Na questão do impeachment, quando ele diz, ou ela, desculpe, não teve qualquer relação com Bolsa Família, perfeito, não teve. O que eu usei foi só para, pedaladas fiscais, como é que a gente consegue explicar isso, é o capítulo 4 do livro, como é que a gente consegue explicar isso de forma comparada. Então, de forma comparada, a gente pega o Bolsa Família para comparar Lula e Dilma, que ele foi criado no governo Lula, e o seguro-desemprego que dá para comparar lá atrás com Itamar e em diante. Foi esse o sentido que eu quis dar. Muito bom. E a questão também é como as contas públicas foram manipuladas? Nossa, isso foi muito grave, Ana Paula. Novamente, eu não estou justificando qualquer processo, mas diagnosticando o que aconteceu. Aconteceram 2 coisas, aconteceram mais, mas 2 foram as mais importantes. A primeira é que na hora em que o banco público, controlado pelo Tesouro, faz despesas em nome do Tesouro, quer dizer que o Tesouro não fez. Quem fez foi o banco público. Como o Tesouro não fez essas despesas, mas uma hora ele vai ter que fazer, mas naquela hora ele não fez, ele, do ponto de vista legal, ele gastou menos. Porque quem fez foi o banco público, né? Então ele apresentava os dados fiscais para a sociedade. Claro que quem trabalha no mercado financeiro, quem trabalha com economia presta mais atenção a isso do que quem não trabalha, mas esses dados são públicos. Quem via os dados públicos do governo Dilma Rousseff naquele final, estou falando de 2013 a 2015, não 2011, 2012, via dados que não correspondiam com a realidade, porque as despesas eram feitas pelos bancos públicos e não pelo Tesouro, embora quem devia fazer era o Tesouro. Então esse era o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, tá bom, o Tesouro não pagou, mas ele que tem que pagar e uma hora ele vai ter que pagar. Esse uma hora ele vai ter que pagar, ele sempre reconheceu, internamente, né? Uma hora eu vou pagar para você, banco público, que pagou por mim. Então ele tinha uma dívida com esses bancos públicos. Ele constituiu uma dívida com esses bancos públicos, que pagaram despesas no nome dele. Essa dívida não foi registrada pelo Banco Central.
E isso foi muito grave, porque aí você tinha esses dois grandes problemas, tiveram mais, mas esses foram os dois grandes problemas. O Tesouro não registrava os seus gastos feitos pelos bancos públicos e o Banco Central não registrava que a dívida pública tinha necessariamente aumentado, porque o Tesouro estava devendo para banco público. E aí ninguém conseguia pegar. Se o Banco Central não registra e o Tesouro também não registra, parece que não aconteceu. Só que aconteceu, como depois o próprio governo Dilma admitiu. E aí quando foi pego pelo Tribunal de Contas da União, a partir de reportagens jornalísticas, como o TCU sempre reconheceu, aí o Tesouro primeiro negou a história, depois falou, não, é verdade, fizemos. Aí o Banco Central depois teve que incorporar isso na dívida pública, e isso explica, inclusive, Ana Paula, e eu paro aqui para não ficar chateando quem está nos assistindo, mas isso explica, inclusive, por que a dívida pública brasileira ela dá um pequeno salto de dezembro de 2015 até o começo de 2016. Não é que a dívida pública aumentou tanto assim, é só porque o Banco Central passou a registrar na dívida aquilo que o Tesouro já estava devendo para os bancos e antes não estava registrando. Então, isso não pode. Isso não pode. E falando nisso, no livro, quando a gente está falando da Dilma, você também cita a situação, você me corrige se eu estiver errada, tá? Se eu interpretei erroneamente, essa questão no que tange a energia, né? A diminuição da energia. Porque também chegou um dado momento que essas informações, eles fizeram essa má escolha de não informar isso. Foi, total. Que também contribuiu para as dívidas. Exatamente, Ana Paula. Desculpa por ter... Eu achei que você tinha terminado, perdão. Imagina, faz. Esse ponto para mim é fundamental, porque, inclusive, ele é o capítulo 2 do livro, porque ele prepara para a grande história. Porque são as mesmas pessoas fazendo algo muito parecido antes de fazer. Então, é pedagógico, serve para você entender que isso vai chegar lá. O que aconteceu foi o seguinte, a Dilma Rousseff, presidente Dilma Rousseff, ela tinha uma inquietação genuína e meritória, que era a conta de luz, a tarifa de luz elétrica no Brasil é muito cara. Isso é ruim para consumidor, né, pessoa física, homens e mulheres, famílias e tal, e é ruim também para o ambiente de negócios do país, porque a conta de luz é cara também para empresa, para fábrica, para tudo quanto é, né? Se a gente consegue reduzir o preço da conta de luz, sobra mais recursos na sociedade para você gastar com outras coisas, ou para guardar, fazer poupança e depois gastar, enfim, é melhor, né? Essa é uma inquietação que todo presidente tem, normal. E ela falou, bom, como é que a gente resolve isso? E aí começou o problema, porque tinham várias ideias dentro do próprio governo Dilma Rousseff de como reduzir a conta de luz. E eles tomaram uma decisão triste. Eles escolheram a pior alternativa disparada. A gente só descobriu isso depois. A gente, que eu digo, não só jornalistas, mas a sociedade brasileira. Na superfície, o que aconteceu? Aliás, vai fazer também aniversário na semana que vem. No dia 6 de setembro de 2012, ela foi à televisão, usando a Rede Nacional de Televisão e Rádio, para fazer aquele discurso que todo presidente faz no dia 7 de setembro. A gente vai ver o que vai vir na semana que vem, inclusive, mas enfim. E ela foi à televisão para anunciar a independência, é sempre uma data comemorada, tal. E agora eu vou reduzir em 20% a conta de luz de todo mundo. E assim foi feito. A gente não sabia como, mas esse foi o anúncio formal, em público. Você consegue ver no YouTube, você que nos assiste e não lembra, vai fazer 10 anos já no ano que vem. Ela anunciou, e aí, bom, tudo bem, então a conta de luz vai cair 20%, na realidade as empresas ficaram super contentes, mas vamos ver como é que vai ser. E a forma foi muito, muito complicada. O que eles fizeram foi tentar sempre simplificar, eles anteciparam fins de contratos de empresas elétricas que estavam previstos para acontecer, então eles acabaram aquilo antes
e falaram o seguinte: se você topar renovar com uma tarifa mais baixa, eu te renovo por 30 anos a partir de agora. Com exceção de 3 ou 4 empresas, todas aderiram. No entanto, todas elas pertencem à Eletrobras, que pertence ao governo. Então não tinha como não aderir uma ideia do próprio governo. Então não foi muito negociado. Os acionistas minoritários da Eletrobras foram radicalmente contrários, mas são minoritários. Então, a medida começou de forma já polêmica. E depois só piorou, porque aí o governo ele estava no meio de uma seca muito complicada. Uma seca que ia chegar em 2014, com aqui em São Paulo, o então governador Geraldo Alckmin tendo que usar o volume morto para poder evitar apagão. É uma coisa que a gente está prestes a passar de novo. Bem, é impressionante, a história é cíclica. Então ela fez... Nossa, sempre, Ana Paula. Onde a gente precisa de água, né? Exato. Enfim. E a gente está numa situação econômica muito pior do que estava lá atrás. Lá atrás era muito difícil, mas agora está pior. E então o que ela fez foi uma medida muito complicada, num período muito ruim de estiagem, em que o consumo de energia estava aumentando muito, ar-condicionado e tudo mais, porque estava muito quente, muito seco, sem chuva. E para concluir, eles fizeram uma série de manobras que eu conto em detalhes. A Patrícia disse que está dando eco no som. Meu ou do João, Patrícia, por gentileza? Eu não sei se é o meu microfone. Bom, eu vou continuar, depois você me avisa, Patrícia, por favor. E aí eu conto em detalhes no capítulo 2 do livro que eles fizeram uma série de manobras para conseguir pagar pela conta de luz mais baixa. A Laura também dizendo isso. Será que eu tiro o fone? Tenta, vamos tentar sem o fone, João. Vamos ver. Melhorou? Melhorou, pessoal? Patrícia, Laura. Não, eu tenho que falar, né, para saber se vai melhorar. Só que agora eu tô ouvindo o eco mesmo. Tá ouvindo? E agora? A voz do João, só um minutinho que a gente vai testar aqui também. Como ficou, João? Não sei se... Você tá de fone, Ana Paula? Eu tô de fone. Será que a gente tira também? Eu vou tirar o meu. Peraí. Pessoal. Vamos ver, melhorou? Vamos ver. Alô? Melhorou. Agora? O que foi? Foi? Vocês estão conseguindo me ouvir? Foi. Então tá. Acho que estou saindo o som do Insta da Ana Paula. Mas agora melhorou? O fone? Agora foi. Agora foi, ok, gente. Obrigada. Obrigado, meninas. Eu vou tentar voltar no meu e se ficar difícil, vocês me falam. Mas acho que voltou bem, né? Voltou bem? Tá tudo certo? Muito obrigada, Patrícia. Oba! Agora tá bom. A Laura falou. Muito obrigada, Laura. Obrigado, pessoal. Não, e eu tava só concluindo que o que aconteceu na conta de luz foi que eles começaram a zerar tudo quanto era fundo público que pagava pela conta de luz e fizeram isso com uma série de manobras secretas que não tinha nenhuma divulgação para a sociedade. E para fechar, Ana Paula, e essa é uma história que eu conto ali no livro, é o único momento do livro que eu torno ele pessoal. Porque no dia em que eu e a minha colega nesse tipo de matéria de setor elétrico, a Anne Vart, repórter do Estadão até hoje lá em Brasília, a gente conseguiu, de uma fonte do governo que infelizmente eu não posso revelar até hoje, porque falou em off naquele momento, continua em off até o final. Uma pessoa, braço direito da presidente Dilma Rousseff, e ele nos disse o seguinte, o Tesouro Nacional está pensando em contrair empréstimo em banco para pagar pela conta de luz baixa. E a gente falou, como assim? Não é possível isso. E aí essa fonte, braço direito da Dilma, que nos chamou a atenção, falou, isso é real. O Tesouro Nacional quer contrair um empréstimo em banco
ou seja, um dia vai ter que pagar e essa conta vai chegar para todos os consumidores. É claro, o Tesouro Nacional não existe, ele é financiado por impostos e dívida, e para pagar pela conta de luz mais baixa. Aí a fonte absolutamente segura, a gente foi atrás dos termos na medida provisória assinada pela Dilma e tinha um artigo lá que a gente nem lembrava, e um artigo que permitia que isso acontecesse. Aí a gente foi lá e fez a matéria, e soltou a matéria no Estadão. No dia que essa reportagem saiu no Estadão, contando o governo estuda a possibilidade de contrair empréstimo, super cautelosa e tal, ligando ao artigo da medida provisória e tal, isso, aquilo, o então secretário do Tesouro Nacional ficou colérico com a informação sendo divulgada, soltou uma nota pública mencionando a gente, nome e sobrenome, um ataque que ele levou para o lado pessoal. Mas aí, as coincidências da história. A gente estava, no momento em que ele soltou aquela nota, tipo meio-dia, 11 da manhã, a gente estava no Congresso, eu e a Anne, acompanhando o então ministro da Dilma de Minas e Energia, o Edson Lobão, do Maranhão, do MDB do Maranhão. E a gente perguntou, ministro Lobão, tem mesmo essa ideia que a gente, né, o senhor procede, essa história de contrair empréstimo em banco? E ele falou, procede. Não é uma ideia que eu gosto, mas é uma ideia que está sendo estudada, sim, pelo Tesouro. E ele confirmou isso em on. Na mesma hora em que o secretário do Tesouro estava dizendo que aquilo era uma mentira, nunca tinha acontecido e tal. Então, essa foi uma coincidência que permitiu que a gente tivesse um pouco menos de insônia, Ana Paula, naquele contexto. Sim, e nossa, quando você lê, assim, quando eu estava lendo o livro e me deparei com esse fato, eu fiquei, nossa, é muito complicado, né? Porque era para diminuir a luz e de repente você contrair uma dívida para bancar uma tomada de decisão que foi completamente, nesse caso, né, a motivação era muito positiva, mas muito infelizmente positiva. Assim, foi um dos motivos também que contribuíram e muito para tudo que aconteceu. O capital político da presidente. Exatamente. A Patrícia Italiano, ela fala assim, sempre curiosidade em relação ao livro, sempre me interessou o nome do livro, mas qual a posição a respeito do impedimento? E aí, obrigado, Patrícia. Muito obrigada, pode falar, João, fica à vontade. Não, manda ver. Eu estava agradecendo. Fala isso, né? Que o livro me corrija, né? Ele não pretende, Patrícia, colocar um posicionamento, é isso, João? Exatamente. Patrícia, isso eu não conto no livro, mas conto aqui, eu fui convidado tanto pela defesa da presidente Rousseff quanto pela acusação para ser testemunha no processo de impeachment no Congresso Nacional. E aí eu testemunharia lá. No mesmo dia, obviamente nenhum dos dois lados sabia que o outro lado estava me convidando também. E isso me confirmou que esse era o livro que eu precisava escrever, porque a defesa da presidente Rousseff confiava tanto no meu trabalho que queria que eu fosse testemunha favorável ao governo. E a acusação confiava também tanto no meu trabalho que queria que eu fosse testemunha contra o governo. E aí eu falei, esse é o livro que eu preciso escrever. É um livro reportagem. Eu tive amplo acesso aos dois lados da história. Isso é muito difícil e eu não sei se no curso da minha vida eu vou conseguir viver isso de novo. Normalmente você tem muito espaço junto a um dos lados, ou nenhum. Eu tive junto aos dois. Então, pessoas do governo Dilma Rousseff e pessoas que queriam, de todas as formas, derrubá-la, e nesse caso elas foram bem-sucedidas, dos dois lados, eu confiava totalmente e confiavam totalmente em mim. Então, eu fiz o tempo todo reportagens informativas. Eu jamais dei minha opinião sobre esse processo e eu não dou no livro e também não vou dar aqui. Desculpa te frustrar, Patrícia. Mas o que eu acho importante com o livro, e eu te convido para a leitura e agradeço mais uma vez pelo seu comentário, é para a gente, e isso me interessa muito, é formar a nossa própria opinião, qualquer que seja ela. Se a leitora ou leitor termina a leitura do Perigosas Pedaladas e fala assim, tá aqui, foi um golpe. Ou termina a leitura do mesmo livro e fala assim, tá aqui, foi tudo menos um golpe. Para mim, o que interessa é a primeira frase, é o tá aqui. Que quer dizer o quê? Eu entendi. Entendi o que aconteceu, entendi o que cada lado fez, entendi como que ela reagiu.
E não, o perigosos não. A ideia de perigosa é porque nem tudo que é legal ou ilegal é certo, né? É perigoso. E como o próprio governo Dilma Rousseff admitiu na defesa formal, era ilegal. O próprio governo Dilma, e a Dilma pessoalmente admitiu isso na defesa perante os senadores, dizendo que compreendia ser uma infração da lei de responsabilidade fiscal. O que ela não compreendia é que aquilo era o suficiente para afastá-la do cargo. Essa sempre foi a defesa do governo Dilma. Isso não configura um crime de responsabilidade fiscal, um crime de responsabilidade. Isso é uma infração da lei de responsabilidade fiscal, mas não o suficiente para afastar uma presidente. Isso é a defesa dela, né? Daí a ideia de perigosas, porque realmente é perigoso, independente do lado que for levado. Mas não faltam livros para confirmar uma opinião que já está formada. Então, se alguém já acha que foi golpe mesmo estando pouco informado, ou alguém acha que não foi golpe mesmo estando pouco informado, tem um monte tem livro inclusive chamado Não Vai Ser Golpe, ou Vai Ser Golpe, Golpe, tem tudo quanto é livro para já confirmar uma opinião formada. O livro que eu fiz foi para vamos pensar um pouco mais, quais eram os interesses do Eduardo Cunha, o que ele fez aqui, o ato que ele fez de abrir o impeachment é suficiente para invalidar o processo, ou o processo existe a despeito do Eduardo Cunha, enfim, cada um pode formar sua opinião. E, João, eu gostaria de saber, assim, de você, eu fiz algumas perguntas, né, então, das contas públicas, você já explicou o que ocorreu, mais ou menos, quem fez isso? Quem sabia o que estava acontecendo? Como elas foram investigadas e por quem? E eu também queria saber se você podia trazer, assim, nessa live, alguma coisa que eu não te perguntei que você acha que é importante a gente conversar aqui ainda. A gente tem ainda um tempinho. Bora, Ana Paula. Quem foi diretamente responsável foi o então secretário do Tesouro Nacional, Arno Agustin. Ele foi o mentor dessa operação e no final do processo técnico, que foi a parte do TCU, no Congresso não foi técnico e no Congresso jamais será técnico. O Congresso é uma casa política, né? No Tribunal de Contas da União, ele foi essencialmente técnico. Claro que tiveram ministros que jogaram mais com a política do que com a técnica, mas ele foi essencialmente técnico. Quem for parar para ler as 600 páginas do processo no TCU, eu li, vai ver que é um trabalho essencialmente técnico e em algumas partes até chato, porque tem que ser chato mesmo, de olhar auditoria, olhar conta, rubrica por rubrica do BNDES, olhar tesouro, esse é o trabalho mesmo de TCU. Bom, então quem fez? Então o secretário do Tesouro Nacional, Arno Agustin. Ele esteve por trás tanto da medida da conta de luz, quanto principalmente das pedaladas. Ele foi o principal responsável. Não apenas ele, mas ele foi o principal. E, inclusive, a própria Dilma Rousseff reconhece isso pessoalmente quando ela está testemunhando no julgamento dela no Senado, que ocorreu há 5 anos exatamente, dia 29 e 30 de agosto. Ela estava lá, pessoalmente, eu também. E ela falou, isso aqui era uma operação que o responsável era o meu secretário do Tesouro, o senhor Agostinho. O senhor Agostinho, ela falou isso em várias oportunidades. Então, tanto por A mais B, quanto a acusação, quanto a própria defesa, ele foi o responsável. Porque a ideia, ele nunca esclareceu. A gente teve a chance de perguntar para ele, e eu incluo, no final do pedalar do livro, eu incluo uma entrevista que foi a última entrevista que a gente fez com ele, eu e a Adriana Fernandes, que depois escreveu o prefácio, no gabinete dele, ele já prestes a deixar o cargo, e a gente teve a chance de perguntar para ele. E as respostas dele, como verá a leitora e o leitor, são super... Ele não quer falar. Então, por que ele fez? Ele nunca deixou por escrito, ele nunca quis esclarecer. Então, cabe a gente só especular. Mas é uma especulação. A gente pode especular que ele fez isso para apresentar dados fiscais melhores do que, na realidade, eles deveriam ser para a sociedade. Essa especulação acho que é a mais fácil de ter, mas só ele vai poder dizer, e ele nunca quis dizer por que ele fez. Agora, um outro ponto que eu acho importante falar, Ana Paula, é porque a gente está hoje, eu acho, numa quadratura do país que é terrível, para dizer o mínimo.
A gente está com quase 590 mil pessoas mortas por Covid, confirmadas, né? Provavelmente esse número é maior, porque no começo da pandemia não tinha teste, então as pessoas morriam e médico não podia falar que era Covid porque não tinha testado. Mas confirmadas, 590 mil pessoas morreram de Covid até aqui. A gente está, a despeito de estar no meio de uma pandemia, a gente está todos os dias acordando e vendo uma guerra institucional fabricada pelo presidente da República. E a gente está com 15 milhões de pessoas, homens e mulheres, desempregadas. Para fechar, a inflação está aumentando. Então, a situação econômica brasileira, neste momento que a gente está conversando hoje, 30 de agosto de 2021, é muito, muito difícil. É muito, muito grave. A gente está prestes a passar por eventos graves também, né, que estão sendo prometidos para a semana que vem, no dia 7 de setembro. O que vai ser, eu não sei, acho que ninguém sabe. Mas coisa boa não está vindo. Então, é um período que é muito difícil. E como qualquer período difícil, fica parecendo que o que passou era tranquilo. Claro que na hora que você compara uma crise do governo Dilma Rousseff, cujo clímax é o afastamento dela, que está fazendo 5 anos agora, com agora, parece mais tranquilo. Mas a gente sempre tem que lutar para duas coisas. A primeira é aguçar a nossa curiosidade. É tentar ser mais curiosa e mais curioso do que a gente é. E eu falo isso para todos nós. Para mim, falo isso, eu sou pai, falo isso para o meu filho. A gente, e é o teste que eu falo comigo mesmo no espelho, tentar assim, será que eu sei o suficiente sobre uma história, qualquer que seja essa história? Ou a minha opinião, eu só estou repetindo em voz alta o que alguém mais esperto do que eu está falando? Será que foi isso mesmo? Deixa eu tentar saber um pouco mais. Né? Deixa eu tentar ver um filme sobre a época, deixa eu tentar ler não só um livro, mas 2. Deixa eu tentar saber um pouquinho mais sobre as coisas. Né? Então esse é um ponto que vai nos ajudar muitíssimo a encarar o que está pela frente. Nesse terrível governo Bolsonaro, terrível. Então saber mais ajuda a gente a enfrentar o que a gente está prestes a enfrentar. E o segundo e último ponto é que a gente se acostumou com presidentes que terminavam seus mandatos. O governo Fernando Henrique Cardoso e o governo Lula, e o primeiro mandato da Dilma, ela fez do começo ao fim, né? Eles foram mais exceções do que regra na nossa história, infelizmente. A nossa história é uma história de golpes militares, é uma história de governos interrompidos, às vezes por presidentes como Jânio Quadros, né? Ele acabou com o próprio governo, ninguém renunciou, cara. O Getúlio, que comete suicídio, o Collor, que tem um mandato interrompido por um processo de impeachment. A nossa história é cheia disso. E a gente ficou desacostumado. Quem viveu no Brasil entre os anos 90 e até 5 anos atrás estava desacostumado com isso. A gente estava acostumado com o presidente ganha, toma posse, faz o seu mandato, termina o seu mandato, passa a faixa para outro, como foi do Fernando Henrique para o Lula, um processo muito bonito. E a crise do governo Dilma Rousseff, que depois vem o governo Temer e agora o Bolsonaro, ele foi uma crise muito, muito pesada, principalmente porque pegou a gente de surpresa. Porque a gente achou que esse tipo de crise era do nosso passado. Mas, infelizmente, ele faz parte do nosso presente. Então, eu acho que a gente conhecer alguns atores, algumas atrizes e conhecer melhor o que aconteceu no governo de Dilma Rousseff também nos ajuda. Os dois pontos têm a ver. Nos ajuda a encarar o tipo de debate que a gente vai encarar no ano que vem, que vai ser um debate muito, muito, muito complicado, para dizer o mínimo. Excelente, João. E uma coisa que eu queria perguntar, assim, né, que você estava lá e só para nosso tempo infelizmente está terminando, tá acabando. Passou rápido. Passou rápido, né? Mas qual era o clima? O que você sente hoje? Você já falou um pouco isso agora, mas com um pouco parecido, você estava lá, essa questão da tensão, né, de tudo muito à flor da pele e às vezes as pessoas
né, os políticos manipulando também a situação em prol de causas futuras, como a gente pode observar com o passar do tempo. E como você observa assim, esse cenário hoje, o que a gente pode tirar aí de aprendizado? Nossa, ótima pergunta. Ana Paula, eu vivi uma mudança de clima que eu não sei se eu vou viver de novo. O governo Dilma Rousseff, ele começou com um otimismo até exacerbado na sociedade brasileira. O governo Lula termina em 2010 com quase 90% de aprovação popular. Ele faz a sucessora, a Dilma Rousseff, ela ganha com 58% dos votos, é uma vitória maiúscula. Ela não tinha grandes diferenças programáticas com José Serra, eles tinham mais diferenças de coisa de costumes, aquela coisa de aborto e tal, que um tema que foi levado à campanha, mas do ponto de vista de política econômica, de políticas públicas, era bem parecido. Então, o país estava coeso, mais ou menos coeso em 2010, é isso que eu quero dizer. Eles não eram tão diferentes. Ela assume em 2011, é a primeira mulher eleita presidente da República, ela assume e a popularidade dela continua subindo enquanto ela é presidente. A gente tem um período muito bonito no final de 2011, que é quando ela convida os ex-presidentes vivos, o Itamar já tinha morrido, para fazer uma viagem juntos. E isso foi muito bonito. Estava lá o José Sarney, Fernando Collor, o Lula, o Fernando Henrique e ela, que era então presidente. Então, a gente tinha uma coisa de coesão. Nunca é perfeita, mas o mais próximo que a gente teve de uma coesão política estava ali naquele período, no comecinho do governo dela, 2011, 2012. E eu vi isso, eu estava lá. Então, era um outro clima. Problemas tinham? Sempre tem. Mas era outro clima. A partir de 2013, com aquelas manifestações de rua, eu subi no Congresso como jornalista para acompanhar quando as pessoas ocuparam, né, ou invadiram, depende do ponto de vista, a cúpula do Congresso Nacional. Eu estava lá também trabalhando como jornalista, entrevistando as pessoas, e a maior parte não tinha a menor ideia do que estava fazendo. E foi uma coisa que o clima foi mudando, foi ficando difícil. Aí a gente teve aquelas manifestações de 2014 contra a Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo, com bastante repressão policial. Então estava tudo ficando esquisito. Uma eleição que o terceiro colocado morre de avião, uma tragédia, no meio da campanha. Termina com 51-49, o país totalmente dividido, e literalmente dividido no meio. E aí começa a Lava Jato e começa a prender empresários que antes eram capas de revista e que as pessoas gostavam, começa a prender político e começa a ter áudio aqui e ali. Aí você tem um processo de impeachment que eu cobri do começo ao fim. Então, assim, no curso dos meus anos em Brasília, foi um cenário é como se fosse de um céu azul com algumas nuvens, né? Ficando sempre cinza, pesado, aquele frio que não dá vontade de sair de casa, aquela coisa cinza, né? E olha agora, quer dizer, não parou, porque uma coisa é fato, durante todo aquele período, a gente estava vivendo numa coisa de, assim, o país estava funcionando, as pessoas conversavam, começou a ficar bastante rachado, né? Já em 2015 tinha aquele papo de famílias rachadas, né? Isso antes do Bolsonaro. E já tinha vídeo de porta dos fundos, se você votou no Aécio, eu não converso contigo, se você votou na Dilma, não vou. Isso tudo é antes do Bolsonaro. E depois vem um presidente que nega a democracia. Olha que coisa estapafúrdia. Eleito na democracia, ele foi eleito, ele ganhou a eleição, e que nega a democracia, e que luta contra as instituições democráticas, que atenta contra a Constituição Cidadã. E o camarada foi eleito, é uma coisa inacreditável. Então, assim, o que eu vi de uma transformação de clima, e isso não estou sozinho, né? Mas em Brasília isso foi bem flagrante, no curso de um governo, na realidade só piorou. Então, não foi que assim, depois daquele período crítico que culmina com o impeachment, as coisas desanuviaram. A crise continuou, e depois vem a pandemia como se fosse um corolário, né? Terrível. E agora a gente assiste a tudo isso sem saber muito bem como se comportar, né? Esperando aí o que vai ser de 2022. Embora a gente ainda tenha muito de 2021 para ver por conta da pandemia.
Você falou de desemprego, as pessoas comprando banha, né, no açougue. E pra gente que, independente do que a gente, das crenças de cada um políticas, a gente que viveu um país, né, há muito tempo atrás, um pouco mais próspero, ver o que a gente está vivendo realmente é muito triste. Não, é uma coisa, a gente não pode esquecer, porque a gente às vezes esquece, mas eu acho que tem 3 fatos que a gente não pode jamais esquecer. O primeiro é que quando a ditadura militar acabou, o país estava às traças, estava largado. Não tinha, a gente não cobria governo, porque tinha tido 20 anos de censura, então a gente não sabia nada. Por isso que a gente achava que não tinha corrupção, é porque ninguém podia fazer matéria sobre corrupção. O governo era totalmente descontrolado, a gente estava beirando hiperinflação, um cenário terrível. O governo, o primeiro dos 3 pontos, o governo José Sarney, que é o primeiro governo civil, depois de 21 anos da ditadura, ele faz uma emenda constitucional, isso é o primeiro ato dele, para permitir o voto de analfabetas e analfabetos. Isso é extraordinário e a gente não pode nunca esquecer. Isso é obra da redemocratização do Brasil. A gente só virou uma democracia eleitoral ali, na hora em que 18 milhões de pessoas, que era o número de pessoas com certeza analfabetas e analfabetos em 85, quando ele faz essa emenda constitucional, de repente podia votar em quem ela quisesse. E é assim que está certo. A gente nunca pode esquecer isso. A gente tem que votar. A gente tem que ter o direito de votar, independente de a gente saber escrever ou não. Esse foi uma medida extraordinária. A segunda, que foi em 1993, a nossa inflação foi de 2.553%. 2.553%. Em 94, por causa do Plano Real, a gente passou a ter inflação normal, de país normal. A gente não pode esquecer que o Plano Real foi extraordinário. Ele tornou, a gente pôde falar de SUS, a gente pôde falar de educação, porque antes não tinha como, inflação de 2.000%, como é que você faz um país com inflação de 2.000%? Não se faz. Então, o Plano Real, ele tornou o Brasil possível. A gente pôde, depois dele, falar de educação universal, de estruturar o SUS, de ciência e tecnologia. E o terceiro e último ponto, o programa Bolsa Família, de 2003, começando mesmo em 2004. Ele é extraordinário. A gente taxa uma parte da população, nunca é todo mundo, a gente usa esse recurso para transferir para aqueles que são os mais desafortunados. E o Bolsa Família vai para pessoas em estado de extrema pobreza. É um programa reconhecido no mundo inteiro. Esses 3 pontos, a gente pode falar de muitos mais. O próprio SUS é um marco civilizatório. A Marina Silva ganhou o maior prêmio da ONU como ministra do Meio Ambiente. A gente já teve isso. Mas se ficar nesses 3, a gente já pensa assim, o Brasil pode. Porque a gente teve o voto de analfabeto, uma conquista civilizatória. A gente teve o Plano Real e a gente teve o Bolsa Família. Então, sempre que a gente estiver em dúvida, quando tiver, no caso, o Bolsonaro, né, atacando o país, atacando a democracia, atacando a Constituição, a gente tem que respirar fundo e pensar assim, não, é uma pena que aquele país gerou o Bolsonaro. Ele é uma lástima. No entanto, aquele país, ele fez esses 3 pontos, e eles são extraordinários, eles têm que ser sempre defendidos. A democracia eleitoral, todo mundo tem que votar sempre. A gente não pode ter o nosso voto roubado, como quer o Bolsonaro com essa história de voto em papel, é um delírio. A gente fez o Plano Real e a gente tem o Bolsa Família. E eu paro aqui. João, nossa live está chegando ao fim. Foi um prazer. Eu acho que muito obrigada. Acho que a gente Obrigado a você. Da melhor forma, uma reflexão muito importante, espero que seja a primeira de muitas. E então é isso, pessoal. Eu queria dizer boa noite a todos que estão aqui, agradecer a todos que se disporam, né, a abrir mão aí do seu tempo para disponibilizar para a gente, para esse bate-papo. Eu conversei aqui com o João Vilaverde, autor do livro Perigosas Bastidores da Crise que abalou o Brasil e levou ao fim do governo Dilma Rousseff.
Esse livro está à venda no nosso site, www.stroeditora.com.br, e assim como na Amazon, Mercado Livre e todos esses outros marketplaces, tá ok? João, muito obrigada. Eu que agradeço, Ana Paula. Você é carismática, o papo foi muito bom. Adorei as suas perguntas e adorei te conhecer tirando mensagem de texto e de áudio. Obrigado mesmo. Se passar essa pandemia, vai ser um prazer tê-lo conosco presencialmente lá na editora. Vai ser ótimo. Agradeço, faço coro à Ana Paula, agradeço a todas e todos que nos acompanharam aqui, Patrícia, Henrique, que mandaram mensagem mais recentemente. Obrigado a vocês também. Obrigado. Gente, até mais. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Tchau, ótima noite. Até mais. Tchau, tchau.